agora entrando um pouco sobre o ponto de fulgor, que o Walter chegou a comentar ali, que o do etanol ele é muito maior que a gasolina, né? O que é o ponto de fulgor? Seria a temperatura mínima que o combustível ele precisa para se vaporizar, porque esses combustíveis aqui, gasolina e etanol, são voláteis, né? Então o etanol, ele é um carro muito ruim de pegar na partida frio, por justamente ele estar abaixo do ponto de fulgor dele, ou seja, o combustível ele não fica vaporizado, ele fica ruim de pegar, e assim é dificultada a explosão dele, né? A combustão. Na verdade, né, por exemplo, se eu tiver ali a 0 grau, mesmo que se você pulverizar álcool a 0 grau, ele não pega fogo, né? Ele não pega. Na verdade, é por isso que o álcool é tão ruim para pegar na fase fria, né? Porque abaixo de uma certa temperatura, ele não entra em combustão. Ele realmente não queima. Não queima. É como se fosse água, né? Porque o combustível ele tem que vaporizar para entrar em combustão. Então ele é totalmente líquido, né? Então, isso. A gasolina, no caso aqui, ela pega em praticamente qualquer temperatura. Menos 42 Celsius. É muito frio. É raro, né? Aqui no Brasil, acho que não chegou ainda. Eu acho que no mundo deve ser. Eu acho que a gente não estaria conversando. Em local habitado, acho que a gente não estaria conversando em menos 42 graus, eu acho. Então, e o problema do carro é esse, né? 14 graus Celsius é uma temperatura ambiente. E nem é tão frio ainda, e ele já tem problema de partida frio. Isso. E até mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema flex também, dos veículos que utilizam gasolina e álcool também, e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa temperatura e estratégias e tal. Outra característica do combustível que a gente tem aqui seria o ponto de ignição, né? O ponto de ignição seria a temperatura mínima que aquele combustível ele entraria numa ignição, uma explosão espontânea. Ou seja, ali dentro do cilindro ocorre um fenômeno que eu vou falar aqui no próximo slide, que seria a pré-ignição. O que é essa pré-ignição? Seria quando o pistão ele sobe ali e antes de dar a centelha da vela, a gente tem uma combustão espontânea desse combustível, dada justamente por ele ter chego nessa temperatura aqui do ponto de ignição dele. A gente consegue observar que a gasolina ela tem um ponto de ignição mais baixo e o etanol é um pouco mais alto, ou seja, o etanol ele consegue resistir um pouco mais à pré-ignição, né? Tanto a pré-ignição quanto a detonação. A detonação aqui, no próximo slide, aqui a gente consegue ver, que era o fenômeno que aparecia naquele primeiro GIF ali, explicando sobre o motor de combustão. Ele acontece aqui. A combustão ela acontece logo depois da centelha da vela. A gente consegue ver que está tendo uma combustãozinha bem aqui do lado do mouse, ó. Uma combustão espontânea em outro lado da câmara de combustão. Essa outra combustão ela gera aquela famosa batida de pino ou motor grilando, que as centrais atuais elas atuam lá ali no ponto de ignição para tentar não ter essa detonação, né? Que é muito prejudicial ao motor. Assim como a pré-ignição, que é mais prejudicial ainda, porque o pistão ele pode estar subindo e tu vai ter uma compressão ali em cima do pistão. Uma força contrária ali, a subida. Ou seja, dele, né? A pressão exercida ali no pistão e na biela é gigantesca. Uma força que ele não é feito para aguentar. E pode gerar essa falha catastrófica. Quebra do motor mesmo, né? Isso, derreter pistão, vela, tudo. Derrete tudo, exatamente. Aí aqui outra coisa que é utilizada para dizer a resistência à detonação e pré-ignição do combustível, eu acho que muitos de vocês já conheceram o que é o índice de octanagem. No índice de octanagem a gente tem uma escala ali, que seria o isoctano, sendo 100% da escala, que é uma substância que escolheram, onde ela resistiria a maior detonação possível, e o heptano como sendo 0. Quando a gente tem uma gasolina comum com índice de octanagem 87, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gasolina ela se comporta como se fosse uma mistura de 87% de isoctano com 13% de heptano. E esse seria o comportamento da gasolina misturando essas duas substâncias. Só que a gasolina não é feita só delas, né? É uma comparação. No caso da gasolina aditivada, embora muita gente ache que ela é melhor do que a gasolina comum, na verdade a octanagem dela é a mesma da gasolina comum. O que acontece nela é que ela tem alguns aditivos ali, descarbonizantes, detergentes para limpar o sistema, né? Carboniza menos, né, o motor, né? Os injetores, né? O problema é que esse aditivo ele não é fiscalizado, né?
E às vezes não E às sabe a vezes- E às eficiência. vezes não sabe eficiência. Eu, particularmente, né, respeito opiniões contrárias, mas os meus carros, como a gente tem contato com a oficina, a gente tem como fazer manutenção, eu nunca botei gasolina aditivada em carro meu, não, só comum. Eu sou contra também. Eu sou mais tu comprar um aditivo, botar por fora, porque tu sabe que tu tá botando ali, porque aditivada não tem controle nenhum. Fazer uma limpezinha de bico, de corpo de borboleta é tranquilo. Acho que a grana que você gasta mais, na minha opinião, não vale a pena, né? Principalmente porque você não sabe a procedência e tal, né? Mas é claro, em tese, a aditivada suja menos o motor, os injetores, etc. Né? Mas, pra mim, nunca fez diferença, não. Porque Usa normal também. Tem o critério de sempre fazer manutenção preventiva no veículo, fazer a análise de vazão de injetor, né? Limpar coletor, limpar corpo. Então, nunca teve problema nenhum. Eu prefiro usar comum. E você? Eu também, como não faz grande diferença, e como tu falou, a gente não sabe de onde vem a gasolina, não tem uma fiscalização muito séria, então... O Gabriel tem cara de usar só pódio. Na Alfa dele. Mas você que é um cara mais nutelizado, carro zero, confesse que você usa aditivada. Confesse. Só comum. Só se tiver no mesmo preço. Se tiver O no mesmo Mike é preço, nutelagem violenta. aditivada, Ele senão usa não. aditivada. Mike é nutelagem. Você usa aditivada. Não. Confesse, Não, cabra safado. só Cabra safado. Pode, mas o alemão, né, o meu moleque, que ele tem um Subaru, ele só bota pódio. O bicho não tem R$1 no bolso, mas a gasolininha é pódio. Mas esse é o motivo dele botar pódio, né? Justamente pela octanagem da pódio ser muito mais elevada do que Qual é a a gasolina. vantagem prática para ele, subareiro? Prática para ele é que ele consegue ter um mapa de injeção que permite muito mais estresse do motor ali sem causar uma detonação, né? Tu consegue aumentar muito mais ponto de ignição sem que seja causado uma detonação, consegue usar mais taxa no motor, etc. Uma taxa de compressão, Consegue trabalhar com uma pressão maior. maior. Além disso, tem muito carro importado que ele já vem calibrado numa gasolina de octanagem alta. Aí tu pegar um carro importado e utilizar a gasolina comum, nesse Vai carro quebrar o importado, motor. vai quebrar o motor porque ele vai começar a detonar, Muita detonar, preguiça. detonar. E a central não prevê isso, né? Ela prevê um E combustível. por mais que o uma sistema qualidade seja melhor. inteligente, mas tem um limite para ele regular a mistura a ponto de não sofrer com essa pré-ignição, né? Então você acha que no Subaru dele ele tá fazendo bom negócio, botando pódio? Pode ser. Pode ser. Pode ser que sim, acredito que sim. Mas ele quase não roda com o Subaru, Ele então tem, tá tudo ele certo. tem a opção de rodar no etanol, né? Que é um combustível que a gente usa aqui no Brasil, que não é tão comum usar o E100 no resto do mundo, né? Usar o etanol puro igual a gente usa, que ele resiste muito mais à octanagem até mesmo do que a gasolina Podium, chegando ali a 110 de octanagem, né? Seguindo uma linha de tendência do isoctano. Por isso, então, que a galera dos maré a turbo, que faz aqueles maré com 400 cavalos, usa o etanol, então. Usa etanol, porque Carros turbos, né? Geralmente 400 eles cavalos? adaptam pra... além de Coragem. ter uma octanagem, além de ter uma octanagem maior, tu Não- consegue... Tu não injeta um posso falar volume mal de do combustível maré, tem Alfa maior. Romeo, Walter. Como é que é? Além de ter uma octanagem maior, né? Tu injeta uma quantidade de combustível maior dentro da câmara que acaba roubando mais calor e resfriando mais o motor, permitindo mais ponto, mais taxa, mais tudo.